Já rolou o halving, o Bitcoin não vai disparar? Quando que o Bitcoin vai chegar em 100 mil dólares? Ainda dá tempo de comprar Bitcoin? Muitas pessoas têm nos perguntado e você descobre tudo nesse vídeo. Primeiro ponto é o seguinte, eu acredito no Bitcoin por conta dos fundamentos. Por ele ser uma moeda descentralizada, por não ter nenhum banco central por trás, pelo funcionamento dele ser totalmente transparente, pela inflação ser muito bem definida e por você poder ser dono do seu próprio dinheiro. Não é somente uma especulação, vou comprar agora porque eu acho que vai subir, igual muitas pessoas fazem por aí. Hoje nós não vamos entrar em detalhe de como exatamente funciona o Bitcoin, porque já fizemos isso em outros vídeos. Esse ano nós tivemos diversos catalisadores que fizeram o Bitcoin subir e ainda temos outros que eu acredito que vai fazer ele subir ainda mais. Gráfico aberto e vocês podem ver que um ano atrás, menos de um ano ainda, né, Renan? Lá para setembro, outubro do ano passado, o Bitcoin tava por volta de 25 mil dólares. Se a gente for comparar com o preço atual, ele teve uma alta de mais de 148%. E esse patamar de 25 mil dólares eu acredito que é praticamente impossível do mercado voltar novamente. Só se acontecer um evento catastrófico nesse momento, uma nova pandemia, uma guerra. E mesmo se acontecesse uma guerra, eu acredito que no início o Bitcoin iria cair e iria se desvalorizar, mas com os governos do mundo inteiro imprimindo um monte de dinheiro, eu acredito que ele iria subir depois. E no dia 19 de abril agora, aconteceu o que muitos comentam por aí, que é o halving. E o que é de fato esse halving? Então eu vou resumir aqui para todo mundo entender. O Bitcoin é uma moeda descentralizada, ou seja, não tem nenhum banco central por trás aprovando as transações. Quem aprova são pessoas comuns, pode ser eu, pode ser você, que vai lá, pega o poder computacional das suas máquinas e coloca para trabalhar nisso. E essas pessoas são chamadas de mineradores e recebem uma recompensa para fazer isso. Quando você transfere Bitcoin, por exemplo, fui lá, peguei da minha carteira, transferi para o Renan. Demora um tempo até cair na carteira dele, porque o Bitcoin funciona por blocos. E é por isso que chama blockchain. E cada bloco é como se fosse uma página de um livro de contabilidade. E quando você vai lá, transfere Bitcoin de uma carteira para outra, isso é registrado nessa página. E aí o Bitcoin efetivamente cai na outra carteira quando essa página vira e vai para outra. Isso fica registrado para sempre na blockchain. E existe uma recompensa para cada bloco validado, para quem está usando seu computador, o processamento dele. E ela acontece em média a cada 10 minutos. Aqui nesse gráfico, cada linha branca é quando aconteceu o halving. Então o que acontece? Até 2012, cada bloco minerado liberava uma recompensa de 50 Bitcoin. Aí beleza, passou a linha branca, passou o halving de 2012. Até 2016, cada bloco minerado liberava uma recompensa de 25 Bitcoin. Ela sempre cai pela metade a cada halving que acontece. E depois nós tivemos o halving lá em 2016. Então a recompensa baixou de 25 Bitcoin por bloco minerado para 12,5. Depois nós tivemos o halving novamente em 2020 e a recompensa caiu pela metade de novo. Então foi de 12,5 Bitcoin para 6,25. E por fim, dia 19 de abril agora teve o halving de novo e a recompensa novamente cortou pela metade, que foi de 6,25 Bitcoin para 3,125. E por que que o halving é tão comentado? Então vocês podem ver que no dia do halving, lá em 2012, o Bitcoin custava 12 dólares. E cerca de um ano depois, ele bateu mais de 1.000 dólares. Em 2016, no dia do halving, o Bitcoin estava custando 648 dólares. E cerca de um ano depois, ele chegou a mais de 20 mil dólares. Em 2020, no dia do halving, o Bitcoin estava custando 8.572 dólares. E lá em 2021, ele chegou a bater 67 mil dólares. Todas as vezes que teve o halving, algum tempo depois, ocorreu essa explosão no preço. E por que isso? A recompensa, a emissão de novos bitcoins no mercado caiu pela metade. E se a demanda continua crescendo, a tendência é do preço subir. E eu vou comprar Bitcoin com vocês aqui na prática, através da Quantifury, que é a corretora parceira aqui do canal. A conta já tá aberta, eu tô com 20 mil dólares, que eu ainda vou comprar em Bitcoin, mas vai ficar para outro vídeo. Então no caso aqui com vocês, vou comprar cerca de 100 dólares em Bitcoin. Então como que funciona? Você pode comprar diretamente aqui na carteira Spot para poder sacar o Bitcoin para tua carteira, ou então você pode comprar também na conta de trading. Dessa vez eu vou comprar através da conta de trading. Então eu já vim aqui, selecionei meus dólares, cliquei
para transferir e vou botar aqui o 100. E na Quantifury você pode negociar mais de 2.000 ativos 100% taxa zero, sem nenhuma manipulação de preço. O preço que está sendo negociado no mercado é aquilo que você vai pagar. Tem mais de 2.000 ativos em várias outras criptomoedas, além de Bitcoin e Ethereum também. E eu clico aqui, por exemplo, em cripto e elas aparecem. No caso, vai ser o próprio BTC mesmo. Coloquei aqui, ó, Bitcoin comparado com dólar. Cliquei para comprar, coloquei os $100 e beleza, já foi executado. O link para você criar a conta na Quantifury tá na descrição e nós temos uma recompensa especial para quem acompanha o canal. Então, criando conta e colocando o código Gêmeos, no seu primeiro investimento equivalente a $50, você ganha uma recompensa em Bitcoin. A sua recompensa vai aparecer aqui no presentinho quando você transferir o seu saldo da carteira Spot para a conta Trading. Aqui nesse gráfico não aparece, mas o Bitcoin no dia do halving desse ano, 19 de abril, ele tava em $64.000. E dessa vez o Bitcoin subiu muito antes mesmo do halving acontecer, o que foi diferente das outras vezes. Foi a primeira vez que ele rompeu o topo histórico antes do halving. Então o que nós temos lá em 2021, o Bitcoin chegou a bater $67.000. E lá para março desse ano, vocês podem ver que o Bitcoin já tinha ultrapassado 67, chegou a mais de $70.000. Cadê, ó? Aqui, mais de 73 mil. Isso nunca tinha acontecido antes. Lá em 2012, no halving do Bitcoin, ele estava $12. Porém, anteriormente, ele tinha batido quase 50. Em 2016, no halving, o Bitcoin estava custando 648. Em 2020, ele estava custando 8.572. Mas ele já tinha batido mais de 20 mil. E acredito que o que tenha mudado essa história esse ano de 2024 foi o famoso ETF de Bitcoin. E o que acaba sendo o ETF? É um fundo de investimento que replica algum índice. Então nós temos aqui no Brasil o BOVA11, ele replica o índice do Ibovespa. Lá fora, nos Estados Unidos, nós temos diversos ETFs que replicam o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem ETF que replica o preço do ouro, por exemplo. Inclusive, quando o ETF do ouro foi aprovado lá em 2004, vocês podem ver no gráfico que ele subiu mais de 300%. E por que isso aconteceu com o ouro? E por que também teve essa subida no Bitcoin? Nós temos diversos gestores de investimentos que têm fundos com muito dinheiro que queriam ter uma exposição ao Bitcoin, mas não iriam em uma corretora de criptomoedas comprar Bitcoin e armazenar ele. E através do ETF eles conseguem fazer isso de uma maneira muito mais simples. E aí acabou vindo dinheiro de institucionais no Bitcoin que acabaram impulsionando essa subida. O Banco do Brasil iria comprar Bitcoin através de uma corretora para fazer a própria custódia? Não, mas através do ETF ele comprou. O Banco do Brasil está entre maiores investidores institucionais de ETF de Bitcoin da BlackRock. Inclusive o Larry Fink, que é CEO da BlackRock, que é uma empresa gigantesca, ela tem mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. Pode ter certeza, todas as maiores empresas do mundo, a BlackRock é dona de uma parte. Mas enfim, o Larry sempre foi contra o Bitcoin. Tem entrevista dele falando que Bitcoin, que criptomoeda só serve para lavagem de dinheiro. 2017 ele falou mal do Bitcoin, 2020 ele falou mal de novo, porém vocês podem ver que recentemente ele mudou de ideia. Teve até notícia, o CEO da BlackRock faz meia culpa sobre Bitcoin. Eu era um cético orgulhoso. Falou que o Bitcoin é legítimo e ele considera como ouro digital e que vários países estão a degradar suas moedas através de déficits excessivos e que o Bitcoin te protege disso. Ele falou no caso dos Estados Unidos, mas essa história eu conheço bem e reflete o famoso Brasilzão também. Mas agora eu também fico na dúvida se o Larry Fink realmente nunca gostou de Bitcoin e agora ele mudou de ideia, ou se anteriormente em 2017 e 2020 ele falava mal, mas estava lá comprando e agora que a BlackRock tem um ETF de Bitcoin, ele fala bem, que aí aumenta a moral do Bitcoin, mais pessoas compram e aí obviamente ele ganha dinheiro com isso. Então isso daí eu já não sei. Mas independente disso, com certeza o CEO da maior gestora do mundo falar bem do Bitcoin aumenta a confiança para diversos gestores, diversas pessoas. E teve gente que ouviu falar do halving, que o preço subia bastante depois disso e acabou acreditando que o halving era uma catapulta que tava lá engatilhada para quando acontecesse soltasse no mesmo momento o Bitcoin disparasse. Porém não é bem assim. Nesse gráfico parece que foi na hora, foi em pouquíssimo tempo. Porém é um gráfico de 2011 até 2025, ou seja, 13, 14 anos. Esse pouco tempo que demorou, na verdade, são meses.
O halving de 2016, por exemplo, aconteceu em julho. E como vocês podem ver aqui no gráfico, teve bastante tempo que o Bitcoin ficou lateral. Inclusive teve queda no meio do caminho, vocês podem ver aqui. Ele só foi subir com força mesmo lá pro final do ano, lá pra dezembro, lá pra 2017. Então você tem que dar uma segurada, porque passou somente 3 meses do halving no momento que estamos gravando esse vídeo. Outro ponto também que tá segurando a subida do Bitcoin, o famoso juro americano, que tá em um patamar elevadíssimo até o momento, não começou a cair, tá em 5,5%. E pro Bitcoin começar a subir com força, precisa dessa liquidez, do dinheiro saindo da renda fixa e indo pros mercados de renda variável. Mas como vocês podem ver nessa tabela, é quase unânime que nós teremos corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos pro mês de setembro. Então 93% do mercado espera esse corte. E ainda esse ano, o mercado espera mais um corte na taxa de juros, o que faz com que o dinheiro saia aí da renda fixa americana e vá para os mercados de renda variável, inclusive Bitcoin e criptomoedas. Inclusive, um especialista de criptomoedas foi lá no Gêmeos Podcast, nosso podcast. Quem não acompanha, vai lá seguir o canal. E ele comentou que conversa com diversos gestores do mercado e que tem muito dinheiro institucional para ir para os mercados de criptomoeda. E o que tá segurando todo esse dinheiro é uma portinha, que é a taxa de juros lá fora tá elevada. Então eu acredito sim que o Bitcoin tem diversos catalisadores positivos para continuar subindo. Tanto que boa parte da minha carteira hoje é Bitcoin por conta dele ter se valorizado e ainda estou comprando um pouco. Mas não esquece que se trata de renda variável e existem quedas no meio do caminho. Um exemplo é a própria queda que aconteceu recentemente. Então vocês podem ver que o Bitcoin chegou a 73 mil dólares esse ano no topo. E se a gente puxar dos 73 que ele chegou até o fundo, que ele chegou a bater em poucas semanas atrás, 54 mil dólares, teve uma queda de mais de 25%. Já tivemos quedas maiores, de 80%. Porém, eu vejo, por conta dos fundamentos, que no longo prazo a tendência do Bitcoin continuar se valorizando. Acaba sendo uma questão de fundamentos. O Bitcoin tem um limite, a recompensa vai diminuindo a cada 4 anos, o máximo de Bitcoin que existirão no mundo são 21 milhões. E enquanto isso, os bancos centrais do mundo todo estão imprimindo cada vez mais dinheiro. Se cada milionário do mundo em dólar quiser ter um Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. E assim como o ETF de Bitcoin está sendo negociado nas bolsas de valores, vão ter outro. O próprio ETF de Ethereum já foi aprovado e vai começar a ser negociado esse mês. Já estão discutindo o ETF de outras criptomoedas, de Solana, de Chainlink. E sobre outras moedas menores, as famosas altcoins. Várias, obviamente, têm um potencial de retorno de crescimento maior que o Bitcoin, porém o risco é maior também. Mas um ponto que eu acho interessante é falar sobre a dominância do Bitcoin. Então o que é essa dominância? Basicamente eles pegam o mercado de todas as criptomoedas e veem quanto que o Bitcoin representa desse mercado. Então vocês podem ver que lá em 2016, 2017, a dominância do Bitcoin estava lá em cima. Porém, depois que teve o halving, que o Bitcoin subiu pra caramba, essa dominância caiu. E o que isso significa? Que as outras moedas, as altcoins, se valorizaram mais do que o Bitcoin. Lá para 2020, isso aconteceu de novo. Porém, quando entra o mercado de baixa, a dominância do Bitcoin volta a subir. E por que isso? Porque o Bitcoin cai menos do que essas outras moedas. Mas lá em 2020, vocês podem ver que o Bitcoin subiu pra caramba e depois a dominância caiu novamente, porque as altcoins se valorizaram mais do que o Bitcoin. Porém, agora em 2024, vocês podem ver que a dominância do Bitcoin ainda não caiu. E só para deixar claro para vocês o que acontece. Lá atrás, só existia praticamente Bitcoin, certo, Renan? Depois a dominância caiu novamente porque outras moedas surgem e depois ela volta a subir, mas ela nunca vai voltar a ser o que era antes porque outras moedas vão surgindo e vão tomando conta de parte do mercado. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas na minha visão, para quem tá iniciando no mercado de criptomoedas, aquilo que é mais seguro de se fazer é primeiro comprar o Bitcoin e entender, para depois começar a olhar outras moedas. Mas se vocês quiserem, pode comentar aí embaixo, nós podemos fazer um vídeo falando de altcoins. Não se esqueça de abrir sua conta na Quantifury, primeiro link da descrição para comprar Bitcoin, e até o próximo vídeo.